Olá! Hoje a gente vai mergulhar na geografia de um estado que é um verdadeiro gigante do Nordeste brasileiro, o Piauí. Só que, apesar do tamanho, ele guarda um paradoxo bem curioso nos seus números de população. Pois é, a grande pergunta que fica é essa, né? Como é que pode um dos maiores estados do Nordeste ter, na verdade, tão pouca gente? É um quebra-cabeça. E agora a gente vai juntar as peças para entender isso melhor. Para começar a entender essa história toda, tem dois conceitos que são chave, sabe? É super importante a gente diferenciar uma coisa da outra. É aqui que o negócio fica interessante. Uma coisa é um lugar ser populoso, que é basicamente ter muita gente no total, a população absoluta. Outra coisa, bem diferente, é ser povoado. Aí a gente está falando da densidade, ou seja, de como essa galera está espalhada pela área. E olha, um lugar pode ser uma coisa e não ser a outra de jeito nenhum. E o Piauí? O Piauí é o exemplo perfeito disso. Pensa só, tem mais ou menos 3,3 milhões de habitantes. Com isso, ele é o segundo estado menos populoso do Nordeste. Mas o mais impressionante vem agora. Por ser um território gigantesco, ele é o estado menos povoado da região. A densidade é baixíssima, tipo uns 13 habitantes por quilômetro quadrado. É muita terra para pouca gente, se a gente for ver. Beleza, então se a população não é tão grande para o tamanho do estado, como é que ela se distribui? Onde é que os piauienses vivem de fato? Então, a resposta é que essa distribuição é super concentrada. O pessoal não está espalhado por igual, não. A grande maioria está lá no norte do estado. Isso acaba criando o que a gente chama de vazios demográficos, que são áreas enormes no interior com quase ninguém morando. E essa concentração toda tem um ponto central, um verdadeiro epicentro, Teresina. A capital, sozinha, concentra quase 30% da população inteira do Piauí. É gente pra caramba em uma cidade só, se a gente pensar no todo. Essa frase aí resume perfeitamente, né? A ocupação do território, ela é heterogênea, ou seja, não é nada igualzinha, é super desigual. Tem áreas com muita gente e outras que são praticamente desertas. E claro, fatores como o clima e o relevo ajudam a explicar isso. Ok, mas essa população fica parada ou ela está se movimentando? Vamos dar uma olhada na dinâmica. Está crescendo, diminuindo, o pessoal está indo embora? O que está acontecendo? Olha, a população do Piauí até que cresce sim, mas num ritmo bem lento. A taxa de crescimento de lá está bem abaixo da média do Brasil. Na verdade, é uma das menores do país todo. E um dos grandes motivos para esse crescimento devagar é o que a gente chama de transição demográfica. É só a gente pensar na nossa própria família, né? A geração dos avós tinha o quê? 8, 10 filhos. Já a dos pais, uns 2 ou 3. E a geração atual? Muitas vezes tem um filho ou nenhum. Com menos gente nascendo, a base da pirâmide etária vai diminuindo. Mas não é só o número de nascimentos que está baixo. Tem outro fator super importante que mexe com a demografia do estado: a migração. A pergunta é: por que tanta gente está saindo do Piauí? Bom, a resposta, em grande parte, está na economia. A potencialidade econômica não é tão alta. Faltam aqueles empregos de maior valor agregado, sabe? Então o pessoal acaba saindo em busca de oportunidades melhores, tanto de trabalho quanto de estudo. E para onde essa galera vai? Geralmente, o destino são os estados vizinhos, que têm economias mais fortes. Lugares como Ceará, Pernambuco, Bahia, eles desenvolveram mais indústria e acabam atraindo essa mão de obra que está buscando coisa nova. Toda essa combinação de gente concentrada no lugar só e muita gente indo embora acaba criando duas realidades bem diferentes dentro do próprio estado. E olha só que dado interessante, que talvez até surpreenda. A gente imagina o Piauí como um lugar super rural, né? Mas a verdade é que quase 70% da população vive em áreas urbanas. Isso só reforça aquela ideia de que o pessoal está muito concentrado nas cidades. E claro, isso gera desafios que são o dia e a noite. Nas cidades grandes como Teresina, os problemas são os típicos de metrópole: trânsito caótico, violência, crescimento desordenado, desigualdade. Já lá no interior, a conversa é outra. É o isolamento, a dificuldade de plantar por causa do semiárido, o acesso a serviços básicos, que é bem mais complicado. Esses problemas metropolitanos que a gente falou, eles aparecem por causa de um crescimento muito rápido e sem planejamento das cidades. E o que acontece? Surgem moradias precárias, os recursos naturais são super explorados e a população fica mais vulnerável socialmente. É um desafio enorme para as grandes cidades do Piauí. Então, no fim das contas, a gente fica com essa reflexão, né? Com uma população que cresce pouco, que se muda muito e que vive tão concentrada, qual é o futuro do Piauí?
Pensar nisso é o grande desafio para entender o desenvolvimento do Estado daqui para frente.